Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Professor Gilberto Teixeira aqui, marcando presença no Preveste ProEnem 2021, IFMA Campus Barra do Corda. Nesse encontro, nós estaremos resolvendo questões de aplicações anteriores do Enem. Então, chega junto, o Prof tá on, vamos nessa! Então, pessoal, e a primeira questão diz o seguinte: a exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis, que é a unidade de intensidade do som, já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico a seguir foi elaborado a partir da medição do ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. E aí nós temos o gráfico. Nesse gráfico nós temos a relação aí no eixo X, no eixo das abscissas, do tempo, a hora em que ocorreu aí a medição, né, da intensidade do som, que inclusive está sendo registrada no eixo Y. E a questão quer saber o seguinte: nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Questão muito tranquila, questão que costuma cair bastante no Enem, tá, pessoal? Questão de interpretação e análise gráfica. Vejamos uma solução para esse problema. Chega junto. Olha só. Bom, pessoal, nesse problema nós precisamos simplesmente realizar aí a contagem, né, das horas em que o som, né, a intensidade do som esteve acima de 55 decibéis, né? Então, acima dessa reta aqui, pessoal, ok? Vamos fazer essa contagem, olha. Inclusive eu vou marcar aqui de vermelho. Observe que de 2 às 3, né, de 2 às 3, o som esteve acima. De 3 às 4 também, e de 4 às 5 o som também, né? A intensidade do som esteve acima de 55 decibéis. Aqui nós já contabilizamos 3 horas, tá, pessoal? Seguindo essa contagem, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, durante esse dia, a intensidade do som esteve acima de 55 decibéis por 13 horas. Então, vamos verificar em qual alternativa nós temos aí essa resposta. Olha aí, a alternativa correta, letra E. Beleza, gente? Questão muito tranquila, questão que costuma cair bastante nas aplicações do Enem. Prontinho, questão resolvida e gabaritada. Vamos para a questão de número 2. E a questão 2 diz o seguinte, mais uma questão de gráfico, né? Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Então, o gráfico que a gente vai verificar aí, ele traz essa relação, né, de peças produzidas por hora de trabalho durante 5 dias aí em uma indústria, né? Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então nós temos aí um gráfico, né? Na verdade 2 gráficos, que mostram aí a relação de peças produzidas ao dia e a relação de horas trabalhadas
em cada um desses dias, né? E essa verificação foi realizada em um período de 5 dias. Bom, o que a questão deseja saber é o seguinte: em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Vejamos uma solução para esse problema. Chega junto, bora lá. Bom, em resumo, pessoal, o que nós temos na questão é que quanto maior for a razão, e aqui é onde mora a ideia, tá, da questão, quanto maior for a razão entre quem? Número de peças produzidas pelo número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia aplicada. Como assim, professor? Olha, no primeiro dia ele aplicou uma metodologia e nesse dia foram produzidas 800 peças em 4 horas. É isso que nós temos aqui no gráfico. No segundo dia já foi uma metodologia diferente. E em virtude dessa metodologia, foram produzidas, né, lá na indústria 1000 peças num intervalo de 8 horas. Precisou aí de 8 horas para realizar essa produção. E assim por diante, tá, pessoal? O nosso problema, ele está idealizado aqui, olha, no conceito de razão. E aí, alguém lembra o que significa isso? O que seria a razão? Ele diz que quanto maior for a razão entre o número de peças e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência, né, da metodologia. Pessoal, eu gostaria que vocês associassem razão a essa operaçãozinha aqui, tá, pessoal? Razão, a gente pode simplesmente dizer que é uma divisão, tá? A razão é uma ideia matemática utilizada para realizar comparações entre grandezas. E para realizar essa comparação, nós precisamos efetuar uma divisão, tá? Ah, professor, já saquei. Então eu vou dividir o número de peças pelo número de horas trabalhadas. É isso? Perfeito, é isso mesmo. Bora lá. Ó. Por exemplo, no primeiro dia, eu vou colocar aqui como 1, tá? Qual vai ser a razão que eu devo calcular? Eu vou pegar 800 peças e dividir por 4, ok? Então aqui o nosso cálculo aqui para encontrar a razão no dia 1, né, no primeiro dia, é simples. 800 dividido por 4. 8 por 4 é 2, né? Então é só acrescentar aí os 2 zeros, né? 200. O que significa esse 200? Vamos tentar compreender, tá? 200 peças por hora, né? Como aqui a gente realizou a divisão entre essas duas grandezas, eu consigo estabelecer essa comparação, né? De tal forma que esse 200 significa exatamente isso aqui, ó. São 200 peças que a equipe conseguiu produzir, né, em uma hora, né? 200 peças por hora, beleza? Bom, para os próximos cálculos, a gente vai fazer aí um pouquinho mais rápido, né, para ganhar um tempo aí na resolução do problema. Então, no dia 2, bora lá. Qual vai ser a razão? É a mesma coisa. Você vai pegar o 1000, ok? E dividir por 8, certinho? Acontece que ao efetuar essa divisão, 1000 por 8, você vai encontrar 125. Então, aqui, olha, no dia 2, foram produzidas 125 peças por hora. Se fosse só essas duas metodologias, né, eu já consigo concluir que a metodologia aplicada no primeiro dia foi melhor. Porque no primeiro dia ele conseguiu fazer com que a equipe produzissem 200 peças por hora. Foi mais eficiente, né? Só que nós temos outros dias aí a analisar, não é verdade? Então, bora lá, o dia 3, qual vai ser a razão que eu devo calcular, né? Qual vai ser a divisão? Você vai pegar 1.100, né, e dividir por 5. 1.100 dividido por 5 vai dar 220. Então, aqui nós já temos que no dia 3, a metodologia que ele aplicou aqui teve um desempenho, né, mais eficiente até agora. Dia 4, bora lá. No dia 4, nós temos que pegar 1.800 peças que foram produzidas nesse dia e dividir por 9, né, que é a quantidade de horas
que a equipe gastou. Essa divisão vai dar 200, não é verdade? Então aqui coincide lá com a eficiência do dia 1, tá? Último cálculo, dia 5, nós vamos pegar 1.400 e dividir por 10, calcular essa razão aqui, né? E esse cálculo vai dar 140. E aí, pessoal, qual foi o dia em que ele teve aí uma maior eficiência? É isso que a questão deseja saber, olha, o melhor desempenho, né? Foi aplicado quando ele utilizou a metodologia do dia 3, né? Porque aqui ele conseguiu fazer com que a equipe produzisse 220 peças em uma hora. Então, vejamos em qual alternativa nós temos aí essa eficiência, né? Dia 3 e dia 3, na letra C, tudo bem? Questão muito tranquila, questão que já envolve a ideia de gráfico, porém com um conceito aplicado, que no caso é o conceito de razão. Fez de um jeitinho diferente, já registra aí no chat a sua metodologia, ok? Vamos então para a próxima questão. Bom, na questão número 3, ele já diz o seguinte: um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número fixado à porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Por exemplo, aqui o quarto que recebe a numeração 399. É uma plaquinha para o 3, uma plaquinha para o 9 e outra placa para esse outro 9, ok? São placas individuais, peças individuais. Pergunta do problema: qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 necessárias para identificar o número de todos os quartos? Pessoal, nesse problema nós precisamos apenas organizar esse processo de contagem. Vejamos uma solução para esse problema. Chega junto, bora lá. Olha só, em resumo, né, nosso problema ele está definido em contar quantas vezes o algarismo 2 aparece nesse intervalo aqui, pessoal, tá? Resumindo toda essa questão, né, basicamente o que eu tenho que descobrir é quantas vezes o algarismo 2 aparece de 100 até 399. Então, para organizar essa contagem, nós vamos pensar da seguinte forma: vamos descobrir quantas vezes o 2 aparece nas centenas, depois quantas vezes o algarismo 2 aparece nas dezenas e, por último, quantos algarismos 2 aparecem nas unidades. Tudo bem? Então chega junto, bora lá. Nas centenas, né, que representa aí a primeira plaquinha, ó, quantas vezes o 2 vai aparecer aqui? É isso que eu quero encontrar agora, tá? Bom, das placas que iniciarão com 1, né, que no caso 100, 101, 102, né, até a 199, o 2 ele não vai configurar nenhuma vez aqui nas centenas, né? O 2 ele só começa a configurar nas centenas a partir da placa 200. Então nós vamos ter aqui, ó, o quarto 200, né? O 2 aparece uma vez, tá? Aqui nas centenas. Depois nós vamos ter a placa, né, que é a numeração do quarto 201. Aí nós vamos ter 202 e assim por diante, né, pessoal? Isso aqui vai até quanto, né? Até qual quarto nós vamos ter aí essa numeração, né, com o 2 configurando na casa aí das centenas. Professor, até o quarto 299, ok? Aí só uma observação, tá? Importante. Nós só estamos contabilizando aqui o algarismo 2 que aparece nas centenas, tá bom? Por que que eu estou falando isso, né?
Por que que isso é importante? Porque bem aqui nós temos o 202, ó, e esse 2 está aparecendo aqui na unidade. Então esse camarada não se preocupe, que a gente vai contar ele aqui na última classe, tá bom? Então nós não estamos contando esse rapaz agora. De 200 a 299, você consegue concluir rapidamente que nós temos aqui o que, pessoal? Quantos números? Né? Nós temos 100 números. Se são 100 números, o 2 ele aparece 100 vezes, tá? Então aqui nas centenas, só para as centenas, nós já precisaríamos de 100 peças simbolizando o algarismo 2, tá bom? Vamos agora realizar essa mesma contagem agora nas dezenas, tá? Nas dezenas, qual seria aí a primeira placa, a primeira numeração de quarto, melhor falando, né? Nós vamos ter aí o quarto 120. Esse daqui vai ser o primeiro, né? 120. Observe que agora o meu objetivo é contar quantos algarismos 2 aparecem somente aqui, tá? Nas dezenas, beleza? Então nós temos aí o 120. Aí depois nós vamos ter o que? O 121, colocando na ordem, bora lá. 122, né? Aí 123, 124. Nessa lógica, né? Nós vamos aqui até o 129, perfeito? E aqui, pessoal, se nós fôssemos realizar a contagem, de novo, estamos considerando somente, né, o algarismo 2 aqui nas dezenas, tá bom? Então, se nós fôssemos realizar essa contagem, é uma contagem simples, né? De 120 a 129, nós conseguimos concluir, né, que o algarismo 2 está aparecendo quantas vezes, pessoal? Aqui, professor, ele aparece 10 vezes, tá bom? Opa, cuidado, tem um detalhe, né? Isso aqui, pessoal, é só no primeiro andar, né? Que são aqueles quartos que iniciam com 1. Mas nós teríamos aqui do mesmo jeito, olha, no segundo andar, o 220, o 221, o 222 até o 229, configurando mais 10. De modo análogo, para o terceiro andar, nós teríamos aqui, ó, o 320, 321, 322 até o 329, configurando o algarismo 2, né, a peça que simboliza o algarismo 2, nas dezenas mais 10 vezes. Ou seja, aqui nas dezenas, essa brincadeirinha ela vai se repetir 3 vezes, né? Então eu preciso multiplicar aqui por 3, tá bom? 10 vezes 3, né, já que são 3 andares, tá, pessoal? É igual a 30. Então aqui nós temos mais 30 peças para simbolizar o algarismo 2. Agora vamos para as unidades, tá? Nas unidades, o que que nós temos? Quem vai ser o nosso primeiro aqui, né? Vai ser o 102. Esse aqui vai ser o primeiro quarto, tá? Nas unidades, simbolizando aqui a pecinha 2, né? Nessa classe, tá? 102, aí o que mais? O que que nós temos aí depois do 102? Eu quero agora o 2 somente nas unidades, tá? Vamos organizar esse cálculo. Vamos calcular primeiro, vamos realizar a contagem somente dos quartos que estão aí no primeiro andar, tá bom? Então, organizando essa contagem, o próximo seria o 112. Nós temos aí o 112. Aí depois nós teríamos o 122, né? E assim por diante. Até o 192. Eu estou contabilizando agora o algarismo 2, pessoal, somente nas unidades, tá bom? Professor, mas aqui, olha, aqui nesse rapaz está aparecendo um 2 nas dezenas. Tudo bem, esse 2 que aparece aqui nas dezenas, nós já contabilizamos ele no cálculo anterior, na contagem anterior. Tá aqui, né, pessoal? Ó, ele já foi contabilizado. Por isso, nessa questão, é importante essa organização nessa contagem, tá bom? Esse pensamento. Então, aqui, olha, do 102
Ao 192, você consegue concluir rapidamente que o 2, né, o algarismo 2, aparece aí 10 vezes, tá bom? Aparece aí 10 vezes. Ah, professor, já saquei. Isso aqui foi só no primeiro andar. Então, a mesma coisa vai acontecer no segundo andar, que seria o 202, 212, 222 até o 292, que configurariam mais 10 peças. E de modo análogo, né, nós teríamos aí no terceiro andar. Então aqui nós vamos multiplicar por 3, obtendo assim mais 30 peças que simbolizam aí o algarismo 2. E aqui nós já chegamos aí à solução do nosso problema, né? Porque agora basta somar 100 mais 30 mais 30. Resposta do nosso problema. Nós vamos precisar de 160 peças, né? Então vamos ver em qual alternativa nós temos aí essa informação, né? 160 peças está na letra A. Mais uma questão gabaritada. Bom, resolveu de uma maneira diferente. Fique à vontade para registrar aí o seu pensamento, a sua metodologia no comentário desse vídeo, tá bom, pessoal? E aí, tudo bem? Podemos ir para a próxima questão, questão de número 4. Vamos lá? Bom, pessoal, e a questão número 4 diz o seguinte: uma casa de 2 andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para o acesso ao segundo andar. Opa, casinha boa, hein? Para o cálculo das dimensões dos degraus, utilizam-se as regras. Aí nós temos aí duas regrinhas, né? Quais são essas regras? O módulo de 2H mais B menos 63,5 tem que ser menor ou igual a 1,5. Essa é a primeira regra. E esse H é um número que está entre 16 e 19, inclusive, né? Incluindo esses extremos. Bom, nas quais, aí continuando a leitura, H é a altura do degrau, que é o que nós chamamos de espelho, e B é a profundidade da pisada, como mostra a figura. Então aqui, pessoal, na figura nós temos, olha, a ideia da escada, né? E aqui nós temos o H, que representa aí o espelho, né, que é a altura do degrau, e a profundidade da pisada é o que ele chama aqui de B, né? Ambos os elementos aparecem aí nas duas condições, né, nas duas regrinhas que ele colocou aí no problema, tá? Pessoal, e essa regra ela existe, tá bom? E ela é utilizada na construção, pelo menos espera-se, né, na construção aí de escadas, tá bom? Continuando a leitura. Por conveniência, escolheu-se a altura do degrau como sendo 16, né? No caso aí é 16 centímetros, tá, pessoal? Porque ele informa aqui, ó, que as unidades de H e B estão em centímetro. Bom, certinho. Então vamos lá, continuando. Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada, que é o que ele chama de B, né, deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas é. E aí nós temos as alternativas, tá? Vejamos uma solução para esse problema. Chega junto, bora lá. Bom, pessoal, em resumo, o que nós temos aí no nosso problema? Nós temos que obedecer a essas duas regras, né? A primeira regra, ela envolve aqui, olha, uma inequação modular, tá bom? E a minha segunda regra envolve aí uma inequação simultânea, né? Diz que esse H, ele tem que estar entre 16 e 19. Inclusive, né? O H, ele é maior ou igual a 16 ou menor ou igual a 19. No caso, em nossa questão, essa condição ela já está satisfeita, né? Porque ele disse no problema que foi adotado por uma conveniência esse H
sendo 16. Então, observe que essa condição ela já está ok, ela já está sendo satisfeita. Porque 16 pertence a esse intervalo, né? Então satisfaz essa segunda regra. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa informação e vou substituir ela lá na primeira regra. Bora lá, me ajuda aí. Como é que vai ficar? Então assim, olha. Professor, então aqui onde tem H, nessa primeira regra, eu vou substituir por 16. Perfeito. É isso mesmo. Bora lá, me ajuda aí, vamos ganhar um tempinho, né? Já vou fazer essa conta, olha. 2 multiplicado por 16, nós temos que é 32, então vai ficar 32, aí mais, continuando, B, né, menos 63,5, né, tudo isso aqui em módulo, né? Aí fechar aqui o módulo, tem que ser menor ou igual a 1,5, ok? Bom, dentro do módulo nós conseguimos ainda operacionar esses dois rapazes aqui, ó. 32 menos 63,5. Quanto é que vai dar essa continha, né? 32, eu quero que você operacione, tá? Com menos 63,5. Professor, já fiz aqui a minha continha, tá? E deu menos 31,5. Beleza, é isso mesmo. Então aqui vai ficar o B menos 31,5. Aí fecha o módulo, né? Tudo isso em módulo. Tem que ser menor ou igual a 1,5. E agora? O que eu faço aqui, professor? Bom, a dificuldade dessa questão está justamente nesse próximo passo. Você precisaria lembrar de uma regrinha de inequação modular. E a regra é o seguinte, olha. Quando você tem módulo de x, por exemplo, menor ou igual a A, aqui nós precisamos lembrar que para resolver essa inequação modular, esse x, na verdade, é um número que está entre menos A e A, inclusive, né? Então, professor, como assim? Não entendi. Você precisaria lembrar disso aqui, olha. Essa inequação modular, ela, no caso, está exigindo que você encontre os valores de x que satisfazem essa inequação simultânea aqui, ó. Módulo de x menor ou igual a A significa dizer que eu estou buscando todos os valores de x que estão entre menos A e A, inclusive, né, devido à condição aqui da desigualdade ser menor e igual, tá bom? Então é só aplicar essa ideia, pessoal. No nosso caso, na nossa inequação, esse B menos 31,5 está sendo o nosso x, né? E esse 1,5 está sendo o nosso A. Então, como ficaria se a gente fosse escrever aí aplicando aquela ideia? Esse B menos 31,5 tem que estar entre, né, menos 1,5 e 1,5 inclusive, ok? Então, tradução dessa brincadeira. Menos 1,5 menor ou igual a B menos 31,5 tem que ser menor ou igual que o 1,5, beleza? Observe que a gente aplicou, tá, essa ideia aqui de inequação modular, perfeito? Aqui é o seguinte, pessoal, para resolver essa inequação, a ideia é isolar, aqui nessa inequação simultânea, né? Isolar esse B aqui no centro, né? No meio aqui dessa inequação, digamos assim, tá? E aqui, o que nós vamos fazer é o seguinte, para isolar esse rapaz, eu preciso tirar esse menos 31,5 daqui, ok? Então, o processo formal aqui, a explicação formal seria o seguinte, eu vou somar em toda essa inequação simultânea
31,5, tá? Em toda ela, ok? Todos os membros, digamos assim, olha. Aqui eu vou somar 31,5, aqui também eu vou somar 31,5 e aqui no finalzinho também eu vou somar 31,5. Com qual ideia, professor? Eu não entendi, foi por que você está fazendo isso. Para poder, pessoal, olha, eliminar esse rapaz aqui, né? Quando você soma 31,5 com menos 31,5, essa expressão aqui, esse termo, melhor falando, ele vai desaparecer, vai ficar só o B aqui no centro dessa inequação simultânea. E essa é a ideia, tá? Ah, professor, eu conhecia isso de um jeitinho diferente. Bom, essa resolução é a resolução formal, tá? Mas você também pode pensar assim, olha, eu vou pegar esse menos 31,5 e tu vai passar ele lá para esse membro aqui da desigualdade, só que isso é uma desigualdade simultânea, então tu também precisa passar ele aqui para esse outro membro, tá bom? Para esse outro lado aqui da inequação. E quando você faz essa mudança, tá negativo, então ele viria para cá positivo e para o outro lado também positivo, ok? Pode ser dessa forma também, tá, pessoal? Na verdade, é a mesma coisa, tá? A diferença é que nessa segunda explicação, né, ela não é tão formal matematicamente, ok? Então, bora lá. Ó. Então, o que acontece quando eu somar 31,5 a esse rapaz aqui? Ó? Seria 31,5 menos 1,5. Ah, professor, vai dar 30, né? Então, aqui vai ficar 30, ok? Menor, igual. Aí, o que acontece quando eu somar esse 31,5 aqui? A gente já viu que ele vai eliminar com esse menos 31,5, que era a ideia, né? Inclusive. Então, vai ficar só o B, né? B, aí menor, igual. E o que acontece quando eu somar 31,5 a esse rapaz aqui, a 1,5? Professor, vai dar 33. Prontinho, tá aí, ó. Resolvi a minha inequação, né, modular. Esse B, ele tem que ser um número que está entre quem? Entre 30 e 33, inclusive. Vejamos em qual alternativa nós temos aí essa informação. Bora lá. Então, entre 30 e 33, inclusive, nós encontramos isso aí na letra C. Pronto, mais uma questão gabaritada. Questão 4 envolvia aí a ideia de inequação modular, beleza? Vamos para a próxima questão, questão de número 5. Bora lá. E a questão 5 diz o seguinte, olha só. Num recipiente com a forma de paralelepípedo reto-retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros e um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas, né? Então essas bolinhas elas vão afundar, beleza? O número mínimo de bolinhas necessárias para que possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas, é de... Aí nós temos as alternativas, 14, 16, 18, 30 ou 34. Vejamos uma solução para esse problema. Chega junto, bora lá. Questão de geometria espacial, não é isso, pessoal? Então, olha só, nós temos aqui um sólido geométrico, né, conhecido como paralelepípedo reto-retângulo, tá? E nesse sólido, nós temos aqui como dimensões, né, 4 de comprimento, 3 centímetros de largura e 17 centímetros de altura. O que nós temos aí no problema? De acordo com a questão,
nós temos água, né, até 8 centímetros aqui desse recipiente. E observe que nós temos aqui uma figura, né, na superfície, um objeto aqui na superfície que está flutuando. E a ideia da questão é retirar esse objeto daqui. Só que para isso eu preciso que essa água atinja 15 centímetros. Tá aqui, olha, pelo menos 15 centímetros, né? Então, se essa água atingir os 15 centímetros, eu já consigo pegar esse objeto. Observe que como já está em 8, né? Então, o que eu preciso aqui? Essa água ela tem que vir até qual altura aqui, pessoal, né? Ah, professor, de acordo com a questão é até 15. Tá, mas já foram preenchidos, né? Já tem água até 8 centímetros, né? Então, nós concluímos que para chegar em 15, eu preciso que a água atinja esse nível aqui, ó, né? 15 centímetros, aí no meu desenho estaria sendo mais ou menos isso aqui, tá bom? E para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar bolinhas, né, nesse recipiente, de tal modo que o volume de cada bola é de 6 centímetros cúbicos, tá? Então, vou colocar aqui bolas até atingir, né, a altura de 15 centímetros, onde, na verdade, eu preciso apenas que o nível da água suba 7 centímetros. Pessoal, a ideia, então, desse problema consiste em calcular esse volume aqui, ó, que a água precisa subir, né? E como é que eu calculo o volume desse sólido geométrico? É aqui onde mora, tá, a ideia do problema. Como é que eu calculo o volume de um paralelepípedo reto-retângulo? É o produto das 3 dimensões, tá, pessoal? Seria comprimento vezes largura vezes altura. De modo geral, né? Na verdade, essa figura aqui ela é um prisma, tá bom? E de modo geral, o volume do prisma é a área da base vezes a altura, ok? Por que é importante essa ideia, né? Frisar essa ideia? Porque nós poderíamos ter aqui na base, pessoal, uma outra figura plana, né? Tá? Poderia ser um triângulo, um hexágono, um pentágono. E a fórmula para esse tipo de situação, né, para esse tipo de sólido geométrico, que tem essas mesmas características, tá, pessoal? O volume é dado por área da base vezes a altura, tudo bem? Aqui, como nós temos aí um prisma especial, né, que recebe o nome aí de paralelepípedo reto-retângulo, nós vamos utilizar aí a fórmula específica para esse sólido, que não deixa de ser também a área da base vezes a altura, tá bom? Então, bora lá, vamos calcular qual vai ser o volume que eu preciso fazer com que o nível da água suba, né? No caso, são 7 centímetros. Então, o que nós temos aí? Quais são as dimensões, tá? Deixa eu registrar ela aqui, ó. Nós vamos ter, olha, já que não muda, né? Comprimento 4, largura 3 e a altura que está sendo isso aqui, ó, 7. Então, nós vamos calcular esse produto, tá, pessoal? 4 vezes 3 vezes 7. Tudo bem? 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 7, 84. Não é isso? 84 centímetros cúbicos. Então, preciso fazer com que a água, né, o nível da água, para que ela suba aqui esses 7 centímetros, eu preciso inserir aí um volume de 84 centímetros cúbicos. Tá, então qual é a ideia agora? Cada bolinha, nós sabemos que tem 6 centímetros cúbicos. Então, o que eu preciso saber é quantas bolas serão necessárias para atingir esse volume aqui, né? Isso remete a uma ideia de divisão, tá? Acabou a questão, né, pessoal? Basta pegar 84, perfeito, e dividir por 6. 84 dividido por 6, bora lá, 8 por 6 vai dar 1, né? Sobra 2, vai ficar 24, e 24 dividido por 6 é igual a 4. Então, nós vamos precisar de
14 bolinhas, né? Pelo menos 14, né? 14 bolinhas, nós já conseguimos aí um volume de 84 centímetros cúbicos e conseguindo esse volume, o nível da água vai subir, tá? 7 centímetros, o que totalizam, então, os 15 que nós precisamos aí para poder pegar esse objeto que ficou flutuando. Vamos ver, então, em qual alternativa nós temos aí essa resposta, 14 bolinhas, vamos embora lá. Alternativa correta, letra A. Muito bem, pessoal, questão resolvida, fez de um jeitinho diferente, registre aí, fique à vontade para registrar a sua metodologia, beleza? Então é isso, pessoal, que esse encontro tenha sido útil para você. Não se esqueça de clicar no gostei, no inscreva-se e no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo aqui do nosso canal. O Prof. Tá On com Gilberto Teixeira. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Wow.